Voltamos, Brasil. O telefone liberado, todas as redes sociais liberadas para você com Osmar Amorim, porque agora é um momento assim, a gente faz como uma roda de bate-papo, mas na verdade é uma roda de amigos, de médicos, que possam informar vocês, gente, sobre a conscientização câncer de mama. Hoje é um dos cânceres que mais atinge, infelizmente, a gente sabe que no Brasil do sofrimento de tantas mulheres, né? E a gente está fazendo hoje, todo mundo de lacinho rosa aqui, isso é apenas um gesto de carinho para todo mundo, né? Porque para mim não é só o dia de hoje, nem o mês, é todos os dias. Então eu tenho aqui a doutora Melissa Andrade Meirelles, que é minha oncologista já no programa aqui na Tarde é Show. Obrigada. Temos também o doutor Wesley Pereira Andrade, que é mastologista e cirurgião, aqui, oncologista. Tem também um nutrólogo aqui, que já faz parte do programa, o doutor Alexander Azevedo. Meninos e meninas, bem-vindos. Falar desse assunto é sempre difícil, né? Quando a gente assim, começa a falar, a gente entra no emocional, a gente lembra de casos, de amigas, pessoas da família que passam por essa situação. Eu queria saber hoje de vocês, para a gente esclarecer todas as dúvidas que a gente mais tem. Por exemplo, num português bem claro, bem simples. O que é o câncer de mama? O que provoca o câncer de mama? É genético? É hereditário? A gente herda? Como que é hoje a realidade nossa? Tá, então vamos conversar disso, é importante, com certeza. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Bom, hoje, na realidade, o câncer de mama, a grande maioria dos tumores hoje, na realidade, não são hereditários, né? A grande parte deles são adquiridos por vários fatores juntos, quer dizer, são outros fatores ambientais, como, por exemplo, alimentação, nosso estilo de vida, estresse, poluição, tabagismo, álcool. Esses fatores interagem ou não, enfim, pode ser um fator só, e aí leva uma mutação numa célula normal, saudável, no caso da mama, por exemplo, e aí essa célula passa a elas têm desculpa que deu um branco, ela começa a se reproduzir descontroladamente, não tem freio para morrer, e aí origina-se uma célula mutada, né, sem programação para morrer, e começa a se proliferar continuamente, formando então um nódulo, uma massa, um tumor. E com capacidade, né, muitas vezes, quando ela se torna invasiva, de se disseminar. Isso, então o câncer é uma coisa, por exemplo, que a gente poderia evitar, precaver, então, na alimentação? Sim. De uma certa forma, sim. Também. Se é o que nós comemos errado, se são hábitos errados, né? Errôneos, né? Se é o vício, se é a bebida, se é o cigarro, né? O tabagismo, tudo, a alimentação errada, então a gente pode ajudar e muito. Conseguimos. No câncer de mama tem um outro fator muito importante que tem a ver com a condição de ser mulher e produzir hormônio. Então, tudo que leva a um aumento do estímulo hormonal ao longo do ciclo da vida da mulher, isso estimula mais a célula da mama. Por exemplo, começar a menstruar muito cedo, entrar na menopausa muito tarde, entrar na menopausa e tomar reposição hormonal. Então, tudo isso, a carga hormonal dos hormônios sexuais femininos na mama é muito maior. Em contrapartida, se a mulher tem muitas gravidezes, quando ela fica grávida, ela diminui a produção de estrógeno. Então, se ela emendasse 10, 12 gravidezes, como era antigamente, então esse estímulo hormonal para a mama estaria diminuído. Então, no mundo moderno hoje, que as mulheres quase não têm filhos, ou têm um ou dois, este risco aumenta. No passado, as mulheres ficavam grávidas muito frequentemente, então essa carga hormonal do estímulo estrogênico na mama reduzia. Então tem muito a ver com o hábito comportamental da vida da mulher moderna, né? E outro fator também que é importantíssimo, que é essa questão da alimentação ou da má alimentação hoje em dia. Antigamente os nossos alimentos, né, não tinham tantos agrotóxicos como tem hoje. Então chumbo, mercúrio, alumínio, cádmio, que pode agredir as células. Consequentemente, a nossa alimentação ficou muito mais rica em calorias e pobre em nutrientes. Hoje já é um fator considerado muito importante na prevenção do câncer de mama, a vitamina D, que é uma vitamina que tem uma epidemia hoje, né, de uma hipovitaminose D. Ela está muito baixa, desde crianças até os adultos, por uma má alimentação, por uma menor exposição ao sol também, porque é muito importante. E tudo isso, alimentação rica em
refrigerantes, açúcares. A obesidade está ligada diretamente a vários tipos de câncer. Não é, doutora? Sim, cólon, Doutores, mama. quando o telefone tocar, tem alguém de casa querendo falar com vocês, tá bom? Desculpa. Alô? Alô, Com quem falo? é Luiz, Tá falando de onde? São Paulo. Bem-vindo. Quer fazer uma pergunta? É sobre o homem também adquirir o câncer de mama, tá? Que parece que isso é real. E eu queria saber, no caso do homem, qual é a prevenção? A mulher é no toque. E o homem, como é que ele se previne numa situação dessa? Como é que ele percebe que ele está com esse problema? Muito boa a sua colocação. Homem também pode ter câncer de mama. Essa incidência, a cada 100 mulheres com câncer de mama, tem um homem. Um homem. A cada 100 mulheres, um homem. E isso está muito relacionado a alguns fatores hereditários, na questão de algumas mutações genéticas, tipo aquela da Angelina Jolie, por exemplo. A Angelina Jolie tinha um gene mutado chamado BRCA1. Alguns outros pacientes têm um gene mutado BRCA2. E este gene mutado predispõe ainda mais a ter câncer de mama. Bem, não existe uma recomendação formal para que a população masculina, no geral, faça rastreamento mamográfico. O que é isso? Fazer uma mamografia estando assintomático. A recomendação é que os pacientes que sabidamente têm a mutação, suponhamos que uma mulher teve câncer muito jovem na família, aquela mulher fez a pesquisa da mutação, o homem acabou fazendo de forma subsequente, esse homem tem a mutação sabida. Então, para este homem sabidamente mutado, vale a pena fazer um acompanhamento com o médico mastologista, ocasionalmente fazer algum exame nessa linha. Mas se a gente pensar na população em geral masculina, a chance é tão baixa de ter um câncer que a relação custo-efetividade, o dinheiro que se emprega para fazer mamografia versus o benefício em achar um câncer em um homem, era melhor você investir nas mulheres, por exemplo, estimular mais mulheres a fazer mais mamografia. Certo, doutor, mas me diga uma coisa, assim, já uma curiosidade. O homem, o câncer de mama, ele surge igual na mulher mesmo? É um nódulozinho, um carocinho? Desenvolve essa mama do homem, ela cresce um pouquinho também ou não? Perfeito. A maioria das vezes é pela percepção de nódulo. Alguns casos tem crescimento da mama, quando o tumor já está um pouco maior, mas a maioria dos homens nos procuram com a sensação de nódulo. Então, de uma forma geral, qual que seria a orientação para a população? Que o homem entenda que ele pode ter câncer de mama e que ele crie o hábito de palpar o seu corpo, de conhecer o seu corpo e, ao menor sinal que isso esteja mudando, procurar um auxílio médico especializado. E para as meninas? Como que é o autoexame? Então, o autoexame tem ajudado muito? Na realidade, o autoexame ele é importante, com certeza, mas ele já vai identificar numa fase talvez um pouco mais avançada, que é uma forma de nódulo, né? O câncer de mama ele não é frequente abaixo de 35 anos, embora essa incidência tenha aumentado bastante hoje em dia. Mas o autoexame para as meninas que já têm uma atividade hormonal, né? Ou seja, menstruam, ele deve fazer parte da rotina, mas o principal exame para as meninas, né, não chega a ter mamografia nem ultrassom, mas a partir dos 35, 40 anos, mamografia tem que ter, porque é onde a gente sabe que pegam as lesões que não se palpam, onde a chance de cura é altíssima. São as microcalcificações. A gente não palpa isso. Isso é achado de exame. Isso aumentou muito a incidência. O Dr. Wesley recebe muito essas pacientes, graças a Deus, porque a chance de cura é altíssima. O câncer não é invasivo ainda. Ele está começando a se transformar, né? E aí operou, não precisa de químio, às vezes precisa de rádio. Então essas pacientes elas evoluem muitíssimo bem fazendo mamografia, né? E as meninas que têm antecedente familiar já devem começar antes, com pelo menos 10 anos antes do diagnóstico da pessoa da família. Então, no geral, o autoexame é muito importante, sim, claro, mas nada substitui a mamografia, né? Mulher vai mais ao médico também, né? Alô, é? Alô? Com quem falo? Arlene, Tá falando de onde, querida? de Cotia. Bem-vinda, pode fazer a sua pergunta. Então, eu gostaria de saber a reposição hormonal para menopausa, ela dá câncer de mama? Ela causa, Então, como eu comentei um pouquinho anteriormente, a exposição hormonal prolongada aumenta o risco. Então, se a paciente entrou na menopausa e tem a necessidade de usar reposição hormonal, isso pode ser feito. Óbvio que isso melhora a qualidade de vida da mulher, deixa mais ativa em vários aspectos. Mas tem que ser bem vigiada, porque o uso indiscriminado, o que é isso? Então, a recomendação médica é que, se for necessário, se use por 5 anos. A gente pega muitas vezes o paciente usando reposição hormonal por 15, 20 anos. Então, isso é muito tempo. Então, isso aumentou a exposição hormonal na mama da paciente, como foi o exemplo que eu falei. Essencialmente, o câncer de mama
na grande maioria dos casos, nasce por uma hiperestimulação hormonal. Então, quanto mais eu estou dando hormônio para essa paciente, como se fosse lenha na fogueira. Mais possibilidade, né? Como a paciente anteriormente falou, muito dos tratamentos de câncer de mama é um anti-hormônio. Então, quando aquela paciente tem um câncer de mama e aquele câncer é hormônio dependente, a gente dá um anti-hormônio para ela na tentativa de diminuir essa proliferação. Nessa linha também é extremamente importante fazer um alerta à população, que é a obesidade. Então, além do ovário, o que mais produz hormônio? A gordura periférica. Quanto mais peso a pessoa tem, quanto mais gordura no corpo a pessoa tem, mais hormônio vai ser produzido. Daí que existe hoje tratamento médico, perder peso. O paciente tem câncer de mama, hoje ela tem recomendação formal médica de perder peso. Formal, quem tem que manter o acima peso. do peso tem mais probabilidade? Tem mais probabilidade, porque geralmente essas células gordurosas, elas produzem muitas substâncias inflamatórias. Isso é uma coisa muito séria. Então, já foi comprovado que o excesso de peso está diretamente ligado não só ao câncer de mama, mas vários outros tipos de câncer, e as deficiências vitamínicas, minerais e o erro alimentar também. E no caso aqui do Brasil, que é muito comum, a automedicação, a doutora Ellie falou bem, as pessoas, o médico prescreve o hormônio e a mulher toma e não retorna mais ao médico, não faz esse acompanhamento, controle, né? Esse controle. O hormônio é um veneno, uma bomba relógio no nosso corpo. É a exposição constante que pode levar realmente ao aumento dessa incidência. Por isso que é importante sinalizar, então. É permitido o uso, sim, sob supervisão médica. Claro, sob o controle, acompanhando cada 6 meses, de praxe ou até menos tempo. Osmar Amorim, Thalita, por favor, se vocês tiverem perguntas também, vamos interagir todo mundo, Edu Scafon, vamos colocar todo mundo, já que é uma roda hoje, é um programa totalmente voltado para o câncer de mama, Douglas Volpe, todos vocês que participam. Você podia vir para cá, né, Edu, sentar um pouco com a gente aqui. Deixa aí, nós já fizemos essa parte, você também é uma pessoa que auxilia muitas pessoas, ajudando as pessoas a se conhecerem também. Vamos ficar todo mundo unido. Thalita, nós temos mais uma convidada ali, que é a Natália, né? Bem-vinda também, viu, Natália? Vou deixar todos vocês, depois eu vou bater um bate-papo, vamos deixar um programa unido hoje. Alô? Alô? Oi, Com quem falo? é a Renilda. Tá falando de onde, Renilda? Eu falo aqui de Cabo Frio. Bem-vinda, amada. Pode fazer a sua pergunta. Então, eu falo aqui de Cabo Frio. Abaixa um pouquinho o som da TV, tá? E pode fazer a pergunta. Tá. Eu quero perguntar pro médico, doutor, assim, eu perdi uma irmã com câncer de mama. Eu perdi uma irmã, já tem 12 anos, com câncer de mama, ela tinha 38 anos. E eu faço as mamografias todo ano, já tive um nódulozinho, mas ele desapareceu. Mas eu sinto muita dor na mama esquerda. O médico diz que é para eu botar bastante água quente, melhora, mas eu fico meio preocupada. Queria saber. Muito bem, então a dor da mama no geral tem a ver com alteração funcional do corpo da mulher. A cada ciclo menstrual, a mama incha e causa dor. Então, a grande maioria das dores mamárias, que a gente chama de mastalgia, são de aspecto cíclico, ou seja, a cada ciclo menstrual, né? E ela vem e vai. A dor do câncer de mama normalmente só se expressa quando o tumor é muito grande. E quando ele começa a machucar as estruturas importantes, começa a machucar os nervinhos ao redor, machucar a pele, machucar o músculo. E dessa dor diferente também, né? Exatamente. E uma dor que é contínua, ela não melhora, só piora só. Então isso já é um diferencial importante. Então, para a maioria das mulheres tem dor na mama, no geral pode ficar mais tranquila, que a maioria das dores mamárias não são vinculadas a câncer, mas precisa necessariamente que você vá ao médico, né, para ele te examinar. Nada substitui a avaliação do médico. O médico precisa te examinar, palpar as suas mamas e ver os seus exames. Não sabe, né? Porque fala só uma bolsa de água quente. Nunca vi isso. Bolsa de água quente é para cólica. Nunca vi bolsa de água quente por peito. Diego Osmar. Boa tarde a todos os doutores convidados e vamos então colocar o público também que está mandando mensagem pelo nosso WhatsApp para participar. Olha, a Gislene, ela é de Porto União, Nani, de Santa Catarina, e ela pergunta para os doutores: nos sintomas de câncer de mama, existe alguma ligação entre os nervos e nódulos do braço e do pescoço? Sim. Então, o câncer de mama, como boa parte dos
dos carcinomas do nosso corpo, eles têm uma tendência a poder se espalhar para os gânglios linfáticos. Por exemplo, o câncer de mama ocasionalmente espalha para os gânglios debaixo do braço, para a axila. Tumores da região da cabeça e pescoço frequentemente espalham para a região do pescoço. Alguns tipos de tumores de pele que acometem, por exemplo, a perna, vão se espalhar para os gânglios da região inguinal. E assim sucessivamente. Então, tumores, no geral, eles se relacionam, gostam de ter contaminação por os gânglios. Né? Olha, eu vou só ter que ir ali na cozinha já, só para deixar para adoçar um pouco a nossa tarde, né, Douglas Hope? Mas tem uma pessoa na linha. Alô, é? Alô, oi, boa tarde. Boa tarde, com quem falo? Oi, adoro você. Eu sou a Cleide aqui de Guarulhos. Bem-vinda, obrigada, querida. Pode fazer a sua pergunta. É que eu já fiz cirurgia do coração e tive menopausa, entrei na menopausa agora, bem tarde, com 58 anos. E daí secou o meu mioma. Só que agora está saindo uma secreçãozinha do meu busto esquerdo. A minha mama está muito dolorida. Eu fiz os exames, só a semana que vem que eu vou ficar sabendo dos resultados. Então eu gostaria de saber o que o doutor acha, se é mesmo que eu possa estar com algum nódulo, porque tentando antecipar. Eu agora estou com 60 anos. Ok, então a senhora tem um fator de risco adicional, que é a questão de ter entrado na menopausa muito tardiamente, então teve ciclos de exposição hormonal da mama por um período prolongado, está tendo secreção pelo bico da mama. Então, secreção pelo bico do seio, que a gente chama de derrame papilar, é um sinal de alerta, precisa ser efetivamente avaliada pelo médico para ele entender se sai só por um ducto, né, no bico do seio, no mamilo tem vários ductos. Se sai por um, se sai por vários, se o aspecto é clarinho. A prolactina alta também altera, né? Exatamente. Então, a prolactina alta altera, né? Então, precisa ser feita uma avaliação médica para entender por que está tendo esse derrame papilar, por que está tendo esse fluxo papilar, ver o aspecto do líquido que sai, bem como os exames que a senhora já fez de mamografia, eventualmente de ultrassom. Vamos esperar, né, doutora? Tem uma semana ainda, vai sair o resultado daqui uma semana, não vamos sofrer também. Pode não ser, Edu, não vamos trabalhar a mente no negativo também uma semana, né? A secreção pelo bico do seio pode ser por problemas benignos, então precisa retornar ao seu médico. Desespero que vai sair daqui uma semana o resultado, né? Exatamente, pode não ser. Mas pode não ser. Né? Também pode ser uma prolactina alta, hormônio masculino no corpo. Até eu que não sou médica aqui já estou bem informada, né? Olha, só vou aqui na cozinha, gente, se bem à vontade, tá? Só vou adiantar ali para depois adoçar vocês com aquele pavê de morango, tá? Os meus médicos convidados de hoje, né, Douglas Hope? Como é que estamos aí? Estamos aqui agora prontos para fazer o recheio, que é o outro recheio, que é o recheio frio, tá? Sim. Então aqui, ó, antes disso eu vou pegar um pouquinho da água, hidratar minha gelatina. Daqui a pouquinho eu vou colocar ali no micro-ondas. 15 segundos. Hidratar. E aí aqui no nosso liquidificador a gente vai colocar meia caixa somente de leite condensado, tá? Porque esse creme, como o creme de baixo já foi 2 caixas de leite condensado, né? Nossa Senhora. Aí o que acontece? Tá no céu com isso. A gente deixa esse aqui um pouquinho mais sem açúcar, né? Não tão doce, vamos dizer assim. Ó, agora o iogurte. A gente vem agora com o nosso creme de leite. Sim. Dá aquela quebrada. Tudo seu diferente, né? Até o pavê dele, né? É um pavê bem diferente. E agora a ricota. Lá de casa era só aquilo ali, um creme. Pronto. Antigamente colocava amido de milho, ia pro fogo pra engrossar, né? Posso tirar agora? Pode. Vou só deixar isso aqui pra deixar a colher aqui. Aprendeu, né, comigo, né? Agora, a gente vai bater. Certo. Vamos só fechar aqui pra não... Faz assim, ó, enquanto a gente vai para bater aqui agora, eu vou pro intervalo comercial, vocês aproveitem, viu, gente? Olha, nós estamos um programa mais do que especial hoje, Outubro Rosa. Tem perguntas, quer esclarecer dúvidas, quer fazer só uma pergunta, se você tiver alguma dúvida, aproveita, manda para o Osmar Amorim durante o intervalo comercial e a gente volta com os nossos médicos todos hoje, tá? Esclarecendo todas as dúvidas sobre o câncer de mama. A gente volta já.